Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Bora lá para mais uma aula. Continuando então o conteúdo, nós vamos para a reportagem. Refúgio no Brasil. Então, o que você vai fazer? Você vai ler com bastante atenção a página, começando aqui na 7, tá lá no finalzinho. Olha lá, bastante atenção. Nós temos aqui os personagens, né? As pessoas que participam da história. Prestem atenção também nesses números que está falando aqui. Leiam com bastante atenção notícia versus reportagem, fato versus assunto, porque você vai conseguir diferenciá-los. Exercício 11. Há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem que você leu. Identifique-o. Então, qual que é a diferença dos dois? Aliás, o que há em comum entre os dois? Aquela notícia da primeira aula e a reportagem que você acaba de ler. O que eles têm em comum? Você vai registrar aqui. 12. Esse assunto é tratado de maneira diferente em cada um dos textos, pois a notícia aborda um fato e a reportagem apresenta informações sobre um assunto. Complete a tabela, identificando esses elementos diferenciadores. Então, o fato noticiado você vai colocar de um lado e o assunto da reportagem você vai colocar do outro. Qual que é o fato que foi noticiado e qual que é o assunto da reportagem? 13. Cada parágrafo apresenta ideia central e ideias secundárias. Então, ideia central é a principal. Secundária é como se fosse segundo plano. Observe o primeiro parágrafo da reportagem em que a ideia central está marcada com a cor amarela. Então, aqui eu tenho a ideia principal. Já na cor verde, secundária. Aí ele fala o seguinte, resumidamente, pode-se dizer que a ideia central do primeiro parágrafo é: a guerra da Síria causou muitas mortes e obrigou muitos sírios a se refugiarem em outros países. Agora, sublinhe no texto as ideias centrais do segundo e do terceiro parágrafo. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto e vai pegar a ideia principal, ideia central do segundo parágrafo e colocar aqui. Depois você vai ler o terceiro parágrafo e vai pegar a ideia principal e vai colocar aqui. 14. Os parágrafos dessa reportagem podem ser agrupados em dois grandes grupos. Complete os espaços em branco, indicando os números dos parágrafos correspondentes a cada grupo. Grupo 1. Faz a contextualização do assunto abordado na reportagem. Então, é de qual parágrafo até qual parágrafo que faz a contextualização do assunto. Grupo 2. Apresenta depoimento das crianças refugiadas. Qual é o parágrafo? Começa de qual até qual parágrafo? Você vai colocar aqui na 14. A 15, releia os depoimentos das crianças e compartilhe com os colegas e o professor, aquele que mais chamou sua atenção. Explique sua escolha. Então, aqui é só um bate-papo, mas você também pode colocar qual foi o parágrafo que chamou mais a sua atenção. 16. Identifique a autoria da notícia e da reportagem. A que conclusão se pode chegar? Quem é o autor, tanto da notícia e da reportagem? Você vai colocar aqui. 17. Tanto a notícia quanto a reportagem têm a finalidade de expor informações ao leitor. Compare-as. Então, o que você vai fazer? Lê novamente notícia e a reportagem. Qual é a importância desses dados nos textos lidos? Você vai colocar aqui. Qual é a importância deles? B. Na reportagem, 2 desses dados numéricos são acompanhados das expressões perto de e cerca de. Essas expressões podem ser substituídas no texto sem prejuízo de sentido, então sem mudança de sentido. Por qual termo? Aproximadamente ou exatamente? C. O efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de imprecisão ou é de exatidão? D de dado. Que outras palavras dessa reportagem evidenciam a falta de precisão, falta de certeza de que os dados numéricos são apresentados? Então, você vai colocar aqui. Que outras palavras dessa reportagem? É só a palavra que você vai colocar aqui. E. Justifique essa falta de precisão, essa falta de certeza, considerando o objetivo da reportagem e da notícia. Então, justifique essa falta de precisão, considerando o objetivo da reportagem e da notícia. Porque os dois abordam praticamente o mesmo assunto.
Releia a frase inicial da reportagem e observe os termos em destaque. Então, aqui eu tenho um trechinho. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. O uso de já está em negrito. Ó. No texto original, permite deduzir a autora. Você vai colocar qual é a alternativa correta, conforme o trechinho aqui. B. O uso de pelo menos permite inferir que o número deve ser maior que 2,3 milhões ou menor que 2,3 milhões. Releia o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. Então, lá no começo, aparece aquele desenho com as pessoas e tem esses números aqui. O que esses números revelam? Está dizendo aqui também, ó. Só colocar aqui na A. B. No título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? Também está aqui. Aliás, no título que acompanha essas informações, lá em cima, no texto lá em cima, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? Você vai colocar aqui. C. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? Comente. Pode-se dizer que há uma avaliação sobre os dados que constam nessa imagem? Comente. D de dado. Essa D também é só um bate-papo. Observe a imagem que acompanha a reportagem. Ela visa sensibilizar o leitor. Então, observe a imagem daquelas pessoas que acompanham a reportagem. Ela sensibiliza o leitor? Comente isso com os colegas e o professor. Também poucas palavras aqui. Tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Até a próxima. Beijão para todos. Tchau, tchau.